Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma palavra muito forte para você a respeito de uma doença que mata, uma doença que é muito perigosa e que infelizmente as pessoas elas estão, é muita gente que está aqui portando essa doença, que é portador dessa doença, um vírus que é altamente fatal, por nome pecado. Eu estava aqui lendo Salmos 38 e é muito interessante nos 21 versículos desse salmo o que a Bíblia fala a respeito do pecado. O salmista aqui, Davi, ele falando do seu pecado, falando do mal que ele tem feito, você consegue ver coisas terríveis que têm acontecido com ele, com o rei Davi. Eu enumerei aqui algumas, 21, 21 itens, que vai ser basicamente cada versículo. Primeira coisa é a repreensão. Ele tem a repreensão no versículo 1 do seu pecado. Segunda, são flechas cravadas nele e peso da mão de Deus na vida dele. Terceiro, doença. Quarto, peso sobre ele, peso do pecado. 5, cheira mal. 6, encurvado, abatido e lamentando. 7, ardendo em febre. 8, fraqueza, angústia. 9, culpa, autoacusação. 10, palpitação no seu coração e cegueira. 11, abandono, desprezo. 12, traição, ameaças. 13, surdez. 14, sem resposta, sem palavra, mudo. 16, tropeço. 17, a ponto de cair, queda. 18 e 19, medo. 20, calúnia. E 21, desespero. Olha só o que acontece na vida de uma pessoa quando ela peca e ela não se arrepende. Quando ela peca continuamente, quando ela peca contra Deus. Um monte de consequências, nós temos aqui 21 consequências na vida deste homem de Deus, que era chamado segundo o coração de Deus, que era um homem escolhido pelo coração de Deus. Se você tem algum desses sintomas, e tem outros também que falam no Salmo 32, tem alguns outros sintomas que falam no Salmo 32, que aqui no 38 ele fala, que ele fala sobre o peso da mão do Senhor, fala lá, o humor secou, fala sobre o humor também da pessoa, quando você está em pecado você fica sem humor, e fala outras coisas também. Mas se você está passando por isso, pensa comigo, se você tem algum destes sintomas, o que acontece na tua vida? Se você aceitou Jesus como teu Salvador, você não aceitou Jesus para viver com este sofrimento na tua vida, não é verdade? Talvez você não tenha conseguido ter uma postura espiritual, ter uma integridade espiritual. E Deus te chamou para que você venha ter uma integridade espiritual. Deus te chamou para você ser como Jó, como fala em Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Íntegro, reto, temente e desviando-se do mal. Se não tem acontecido isso com a tua vida, se você não tem se desviado do mal, se você não tem sido temente, se você não tem sido reto e não tem sido íntegro, e aqui quando fala de temente não está falando de ter medo, está falando de ter reverência, de não pecar por respeito a Deus. Se você não tem isso na tua vida, cuidado, porque todos esses males podem vir sobre você. E a primeira coisa para você saber se você tem isso ou não, é se você tem algum destes sintomas. Um pelo menos, já é o suficiente. Amém? Que Deus te abençoe.